Muito bem, pessoal, vamos começar então. Eu quero começar com a correção da prova. Vamos lá. A primeira questão aqui. Quando eu provoco um bloqueio do receptor beta pré-sináptico, ocorre. Veja que eu pedi muito para vocês entenderem, né, aquele mecanismo de sinapse, né? Aquele mecanismo é importante vocês entenderem e trabalhar com os receptores pré-sinápticos e os receptores pós-sinápticos. Isso é muito importante no nosso dia a dia, no entendimento de ação de fármacos, para entender alguns efeitos adversos. A gente precisa dominar a sinapse. Então, eu perguntei aqui, quando eu provoco um bloqueio de beta-pré, gente, o que o beta-pré faz? Beta-pré, juntamente com o alfa-pré, regula a liberação de noradrenalina para todas as sinapses. E os receptores pré, eles trabalham juntos. Se eu bloquear o beta, vai sobressair a ação do alfa. Então, sobressaindo a ação do alfa, o que o alfa-pré faz? Diminui noradrenalina em todas as sinapses. Quando eu reduzo noradrenalina, eu estou reduzindo a ação tanto de alfa quanto de beta pós. Então, eu reduzindo a ação de alfa pós, eu tenho vasodilatação? Sim, eu tenho, né? Porque o alfa faz vasoconstrição. Eu estou reduzindo, eu vou ter vasodilatação. Eu vou ter taquicardia? Não, não. O beta-1 faz taque. Se eu estou reduzindo nora, eu vou ter bradi. A B, vasoconstricção? Não, né? Porque quem faz vasoconstricção é o alfa pós, que está nos vasos. Se eu estou diminuindo nora, eu estou diminuindo a ação dele. Então, eu vou ter vasodilatação e não vasoconstrição. Então, aqui já está errada. C, vasodilatação. Bom, já expliquei aqui a letra A, que sim. E aumento na liberação de noradrenalina, está até errado aqui, noradrenalina. Vasodilatação sim, mas aumento? Não. Diminuição de nora. Né? Se eu estou bloqueando beta, sobressaindo alfa, alfa diminui nora. Hipotensão arterial? Sim, não é? Se eu estou provocando vasodilatação, eu posso ter hipotensão arterial. Sim. Com redução de frequência? Sim. Com bradicardia. Porque eu estou diminuindo a ação de beta-1. Então, eu estou diminuindo a ação de alfa pós e de beta pós. Alguma dúvida, gente, aqui nessa questão? Não. Tudo bem? Nenhuma dúvida, professor. Pode falar. Ah, nenhuma dúvida? Isso, nenhuma dúvida. Ah, tá. Vamos lá. Segunda, então.
Qual das alternativas abaixo corresponde a uma estimulação adrenérgica? Bom, estimulação adrenérgica, estou falando que eu estou tendo estímulo, tanto em alfa quanto em beta. Aqui, todas é coração. O que tenho no coração? Beta 1. E o que o beta 1 faz? Aumenta a frequência cardíaca. Então, eu vou ter, se eu estou tendo estimulação, eu vou ter taquicardia. Então, só pode ser a letra A e só pode ser a letra C. Então, B e D já está fora. Tá? Só sobrou a A e a C. A nível pulmonar. O que eu tenho a nível pulmonar? Eu tenho beta 2. O beta 2 faz o quê? Broncodilatação. Então, a letra A. Taquicardia, broncodilatação? Sim. Letra C. Taquicardia, broncoconstricção? Não. Só sobrou a letra A. Olha, no segundo você já mata. No segundo você já mata. Taquicardia, broncodilatação. Relaxamento uterino e vasoconstricção periférica, por causa do alfa. Aqui, o relaxamento é o beta 2 uterino e vasoconstricção periférica é o alfa. Alguma dúvida aqui? Tudo certo, prof. Muito bem. Terceira, quando eu bloqueio o sistema adrenérgico a nível de coração, podemos observar que, então, eu estou bloqueando quem? Beta 1, não é? Estou bloqueando o adrenérgico a nível de coração. Estou bloqueando o beta 1. O que o beta 1 faz? Beta 1 aumenta a frequência cardíaca. Se beta 1 aumenta a frequência e eu estou bloqueando, eu vou ter o quê? Diminuição de frequência cardíaca. Vou ter bradicardia. Então, letra D. Tudo bem, gente? Tudo bem. Agora, a quarta, gente. Por que os descongestionantes nasais, fármaco estimulante alfa, são contraindicados em pacientes hipertensos e diabéticos tipo 2? Gente, a primeira coisa, vocês precisam, antes de mais nada, ficar mais atento, tá, no que a questão está perguntando. Né? Porque, olha, essa questão, tá, muita gente, tá, descreveu tudo, né, o que o descongestionante faz, até falou o ciclo vicioso. Gente, não estou perguntando nada disso, tá? A pergunta é bem objetiva, né? Então, vocês precisam ver bem o que se pergunta para responder aquilo que está perguntando, né? Não adianta vocês colocarem tudo que vocês saibam, tá? Porque não será considerado. A consideração é sobre o que foi perguntado. Então, veja, por que o descongestionante é contraindicado para paciente hipertenso? Por quê? Porque o descongestionante é um fármaco agonista alfa, não é? E sendo agonista alfa, ele pode gerar vasoconstricção sistêmica e aumenta a pressão. Acabou, é só isso. Tá?
porque é um agonista alfa e gera vasoconstricção. Acabou. Colocando só isso, já estaria certo aí. Essa é a meia parte. E diabetes tipo 2? Aqui era só falar o quê? Que o pâncreas tem alfa, né, que estimula a liberação de insulina. E se eu estou... desculpa, o alfa, ele inibe a liberação de insulina no pâncreas. Se eu estou dando um fármaco que é estimulante alfa, eu vou estar diminuindo a liberação de insulina. Então, era só falar do alfa do pâncreas. Tudo bem, gente? Tudo bem, prof. Alguém tem alguma dúvida aqui, gente, dessa questão? Eu queria a correção da minha prova individual para saber quanto que eu acertei de cada, porque eu coloquei essa parte de Eu também. sistêmica, mas eu não sei quanto que eu tirei. Eu também Posso falar? interesse. Posso falar aqui? Pode, prof. Você... Ah? Quem está perguntando? Eu, Giovana. Giovana? Deixa eu ver aqui, Giovana. Você tirou, eu considerei, é meio certo. Provavelmente você não falou do pâncreas. Ok. Agora, se você quiser ver a prova, a gente marca 1 hora e eu abro a prova para você, tá? Só você falar comigo que a gente marca 1 hora e eu abro a prova para a gente corrigir. Tá bom? Ok. Professor, ela corrigida no sistema, o senhor não vai estar liberando para a gente estar olhando? Eu não corrijo a prova no sistema, tá? Eu posso pôr o gabarito. Tá? Mas prova por prova, não. Entendi. Não, é porque eu tenho mais uma questão que a Giovana. Eu queria ver onde eu errei, entendeu? Porque noção mesmo, eu tenho quase certeza que eu deixei tudo próximo do 10, assim, completo, pelo que eu estudei, pelo que eu aprendi. Eu queria ver imagens dissertativas mesmo, entendeu? O que o senhor considerou... também. Giovana Roque, né? Giovana Roque? Quem perguntou agora foi a Alanis. Isso, agora fui eu, porque eu quero ver as dissertativas. E quem é, meu amor? É que não aparece o nome aqui para mim. Quem é? Alanis Lira. Alanis, você só errou a sexta, Alanis, que valia 1,5. Ah, tá certo, obrigada. Eu tô mais perguntando assim porque foi a somação da sua com a da Carla, né? Mas é só mais isso mesmo. Obrigada.
Agora é a Oi. Giovana de novo. Aproveitando que o senhor já está com a minha prova, quanto que eu tirei na 5 e na 6? Você tirou meio na 4, você errou a quinta e acertou a sexta. Acertei ela toda? A sexta, sim. Professor... Ah, tá, tudo bem. Eu acho que minha nota ficou errada no sistema, então. Deu 3,5 a prova? Sim, 3,5. Ela vale 5, né? Sim, sim. Porque Então, a acho que quinta vale 1, a quarta vale 1. Então, é meio da quarta, e que você perdeu, e perdeu 1 da quinta. Então, você perdeu 1,5. Não, sim, tudo bem. Eu estava dizendo mais no sistema, mas tudo bem. Então, mas aí você tem que ver com a Carla, né? Não, sim, A eu parte somei dela. aqui. O sistema está quanto? Eu somei e deu 6,75. E lá tava 6. Tirou quanto com a Carla? 3,25. 6,75. Sim, tá E 6 tá lá. quanto? Quanto? 6. 6? Então, alguma coisa está errada, tá? Eu vou ver. Tá? E eu vou corrigir, tá? Que quem passou as notas fui eu. Então, eu vou ver, tá? Tudo bem. Vou corrigir. E se eu não corrigir isso hoje, você pode me cobrar, tá? Por favor. Tudo bem, obrigada. Tá bom? Professor, é o Matheus Araújo falando. Eu queria saber a minha nota da sua prova, por favor. Também, como o senhor fez com a Giovana, Elans. Matheus Araújo. Araújo. Matheus Araújo. Na quarta, você acertou meia. Você errou a quinta. E a sexta também você teve meio certo. Então, sua nota foi 2,75. Professor, Tá, então, vou ver minha nota da Carla, que eu também acho que tá errado no sistema. Mas eu vou ver a minha nota da Carla. professor, deixa eu entender. O senhor, a sua nota, mais a da Carla e o senhor passou é aquilo que está no módulo. É isso? Isso. Então tá. A nota de vocês dois está em base farmacológica, é isso? Isso. Eu somei as duas. A minha vale 5 e a da Carla vale 5. Tá, ok, obrigada. Sim, o total. A somatória. Ok? Professor, desculpa atrapalhar. Eu tava fazendo os cálculos. Como o senhor falou que eu errei só as 6, a sua prova então valia 5, tecnicamente. Então era 5 de nota do senhor, se acertasse o total, e 5 da Carla, é isso mesmo? Isso, 5 e 5. Tá bom, obrigada. Só que lembrando que a sexta minha, ela valia 1,5, tá? Sim, sim, tá certo. E a 5 valia 1, então. Tá certo. Isso. A 5 valia 1. Bom, vamos continuar a correção e depois... Professor, Oi. a Cristina escreveu no chat. Ela pediu para avisar. Lima. Deixa eu ver o que não está por ordem aqui. Cristina, você errou a quarta e a quinta. E a sexta, tá? Você deve ter errado alguma coisa. Eu considerei... É 1 ponto, ela vale 1,5.
mas a quarta e a quinta está errada. Todas essas provas, gente, vocês podem depois, é só marcar um horário, a gente abre as provas para a gente ver, tá? Ok? Vamos terminar a correção. Então, aqui nós já falamos, a quarta, eu já falei. Agora aqui, a quinta, de novo, gente. Por que um bloqueador alfa inespecífico provoca taquicardia? Poucas pessoas acertaram essa, poucas. Tá? A quinta. Eu estou falando num bloqueador inespecífico. O que é um bloqueador inespecífico de alfa? É um fármaco que bloqueia todos os alfas. Se bloqueia todos os alfas, tá? Vai estar bloqueando também quem? O alfa pré. E o que o alfa pré faz? Diminui nora. Só que quando o alfa pré está bloqueado, eu vou ter o aumento de beta pré. E beta pré aumenta a noradrenalina. Aumentando nora, eu vou ter maior ação pós. Vou ter maior ação pós. Eu tendo maior ação pós, eu vou ter o quê? Taquicardia, porque o alfa pós também está bloqueado. Então, eu não vou ter ação dele. Vou ter somente ação de beta pós. E aí eu vou ter taquicardia. Tá? Então, é por causa disso. Porque o bloqueio de alfa inespecífico bloqueia também a alfa pré, sobressaindo a ação do beta pré, que aumenta a noradrenalina. Tudo bem, gente? Posso passar para a sexta? Pode, professor. Sexta, explique, veja bem o que eu estou pedindo. Explique, eu não estou pedindo cite, estou falando para explicar. Explique o mecanismo antihipertensivo dos bloqueadores beta-adrenérgicos. Tanto que ela vale 1,5, vale mais do que as demais. E quais são os mecanismos antihipertensivos dos bloqueadores beta? Nós podemos considerar como 4 mecanismos. Né? Então, o primeiro, bloqueio de beta-1 é cardíaco. Ao bloquear o beta-1 cardíaco, eu vou diminuir frequência, força, automaticamente eu vou reduzir o débito cardíaco e, reduzindo o débito, eu vou reduzir pressão arterial. Então, você tinha que explicar. Bloqueio de beta-1, reduzindo força, frequência, reduzindo o débito, reduzindo a pressão arterial. Ok? Segundo mecanismo, bloqueio de beta-1 renal, reduzindo o quê? Renina, que automaticamente reduz angiotensina, que é um vasoconstrictor, e reduz aldosterona, que retém sódio e água. Acabou. Mas tem que falar, bloqueio de beta-1 no rim, que diminui a renina, que automaticamente diminui a angiotensina 2 e diminui a aldosterona. A angiotensina 2 é um vasoconstrictor, diminuindo ela eu vou ter vasodilatação.
A aldosterona, ela retém sódio e água. Eu diminuindo ela, eu vou ter maior efeito diurético. Com isso, a pressão diminui. Alguma dúvida? Terceiro mecanismo, bloqueio de beta-pré. Ao bloquear o beta-pré, vai sobressair o alfa-pré, que diminui noradrenalina na sinapse. Diminuindo nora na sinapse, diminui a ação pós. O beta-pós já está bloqueado. Vai diminuir a ação de alfa-pós. Alfa-pós é vasoconstrictor. Se eu estou diminuindo a ação dele, eu vou ter vasodilatação. E a pressão vai diminuir. Então, mais uma vez, bloqueando o beta-pré, sobressai alfa-pré, reduz nora, reduz a ação de alfa-pós. Vasodilatação, diminuição e pressão. Ok, gente? O quarto mecanismo, bloqueio de beta, gera aumento de prostanoides, gera aumento de prostaglandinas, principalmente a nível renal. As prostaglandinas, a nível renal, são vasodilatadoras, aumentando a perfusão renal, aumentando a filtração, a excreção de líquidos. Com isso também a pressão diminui. Então eram esses 4 mecanismos que vocês deveriam ter citado. Certo? Eu fui considerando, tá? Quem explicou 2, eu dei o meio certo. Quem colocou 3, eu dei um pouquinho mais. Eu fui considerando conforme vocês foram colocando. Dúvidas? Tudo certo. Bom, gente, quando vocês quiserem, tá? Ver a prova, discutir a prova, tá? A gente pode discutir sem problema nenhum, tá? Só marcar um horário, a gente entra e vê a prova. Ok? Certo, tudo bem. Então, nós vamos começar a parte colinérgica. Nós falamos do sistema adrenérgico, né? E agora, então, nós vamos falar um pouquinho da parte colinérgica, o parasimpático. No adrenérgico, nós tínhamos aí como o mediador químico a noradrenalina, né? Receptores alfa e beta, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, né? Nós tínhamos a enzima MAO, que degrada noradrenalina no espaço intraneuronal. Também temos a enzima CONT, né, que age também na degradação de noradrenalina a nível de sinapse. Muito bem.
No sistema colinérgico, nós vamos ter que mediador? Qual é o mediador do sistema colinérgico que vai estar nas sinapses colinérgicas? Ninguém responde? Eu não lembro, por isso que eu estou calada. Sistema colinérgico. Nós temos como mediador químico o acetilcolina. Acetilcolina. Esse é o mediador químico. Acetilcolina. Ok? E os receptores a nível efetor, né? A nível efetor que estão nos órgãos, nós vamos ter os receptores muscarínicos. E os muscarínicos são praticamente 5 tipos: M1, M2, M3, M4 e M5. Ok? O M4 e o M5 praticamente ainda não tem aí uma importância clínica para nós, porque até então sabemos que eles estão mais localizados a nível central e não sabemos ainda muito bem qual é a ação deles. Mas o M1, M2, M3 a gente já conhece bastante, principalmente a nível periférico e também a nível central. No caso aí, o M1, né? O M1 é um receptor que ocorre em neurônios do SNC e também a nível periférico. A nível periférico, o M1 ele está na célula parietal. Quem é a célula parietal? Vocês já viram em fisiologia o que é? Aonde está essa célula parietal? Vocês respondem muito rápido, né? Eu acho que não. Eu não lembro. A célula parietal é a célula que está no estômago, na parede gástrica, né? E ela é responsável pela secreção de ácido clorídrico, tá? Ácido clorídrico. Então, o M1 é um dos receptores responsáveis pela secreção de ácido, tá? E o M1, então, ele é excitatório, tá? Então, você vê aí, a gente tem no hipocampo, no córtex, nas glândulas, né? A gástrica, que eu falei, né? Que aumenta a secreção de ácido, e também algumas glândulas salivares, tá? O M1 é excitatório por produzir diminuição da condutância ao potássio. Isso aí também tem a ver com aquela biofísica, né? Vocês já devem ter visto isso. Despolarização, repolarização, né? Quando ocorre a despolarização, é a entrada de sódio. Depois ocorre o quê? A saída de potássio para repolarizar, né? A saída de potássio torna a membrana, volta a membrana ao seu estado negativo, de relaxamento, né? Então, o M1, ele é excitatório
porque ele diminui a saída de potássio. Então, ele mantém o quê? O estado despolarizado, de contração, de Professor, excitação. Oi. a Cristina está pedindo para o senhor repetir, por favor. Diminuição, foi isso que ela colocou no chat. Gente, eu peço desculpa, mas quando eu estou apresentando, o chat não aparece para mim, tá? Eu não consigo ver, tá? Por isso que eu não estou respondendo, tá, Cristina? Então, peça sempre para alguém me dar um toque mesmo. Vamos supor, a membrana, em seu estado de repouso, né, tem um predomínio de potássio dentro, de sódio fora. E dentro é negativa, né, e fora é positiva. Quando ela é estimulada porque entra sódio. Isso a gente chama de despolarização. Então, entra sódio e traz cargas positivas para dentro. Essa membrana, após a estimulação, ela precisa se recompor, ou seja, ela precisa se repolarizar, ela precisa voltar a ser negativa. E aí que ocorre a saída de potássio, levando com ele cargas positivas, voltando dentro ficar negativo. O M1 não deixa isso acontecer. O M1, ele mantém o potássio dentro, mantendo o estado de despolarizado, mantendo a estimulação. Por isso que eles são considerados excitatórios. Ok? Tudo bem? Ficou melhor assim? E ela é excitatória, então ela aumenta a atividade das glândulas gástricas, aumentando a secreção de ácido, e a salivar, aumentando a saliva. A nível de cérebro, tá? A nível cerebral, tá? A deficiência dele, provavelmente de M1, né, está relacionado com demências, tá? Então, a deficiência do M1 a nível cerebral pode estar relacionado com demências. Existem fármacos, que a gente trata Alzheimer hoje, né, que visa o aumento de acetilcolina a nível de cérebro, para aumentar essa atividade colinérgica, para diminuir aí a evolução do Alzheimer. Ok? Gente, um minutinho só, por favor.
Aperta aqui. Muito bem. M2. Gente, nós vimos o M1, como nós falamos, ele é excitatório. O M2, ele é inibitório. Tá? E aonde ele está? Ele está no coração e ele está também em terminações pré-sinápticas, tá, de neurônios a nível central e é periférico. Esse estar em terminações pré-sinápticas, eu posso dizer que ele está aí fazendo a mesma coisa que o alfa-pré. A gente pode até, em termos de comparação, falar que o M2 e o alfa-pré fazem a mesma coisa, diminui a liberação do mediador. Diminui. Tá? Então, o M2, ele vai diminuir, tá? Diminuir a liberação de acetilcolina na sinapse. Ok? E ele é inibitório. Então, exerce efeitos inibitórios. Principalmente por aumentar a condutância ao potássio, inibição dos canais de cálcio. Então, veja aqui, eu falei que antes o M1, né, ele era excitatório porque ele bloqueava a saída de potássio. Não era isso? Agora, o M2, ele é inibitório justamente porque ele faz o inverso. Ele aumenta a saída de potássio. E saindo muito potássio, a membrana fica mais negativa. E isso leva ao estado de inibição. E inibe os canais e cálcio. Lembra que nós comentamos que eu preciso ter cálcio, entrada de cálcio, para que haja a liberação dos mediadores. Certo? Se não entra cálcio, eu não tenho a liberação de mediador. Por isso, então, que o M2 é negativo. Tá? E eu tenho, então, a nível cardíaco, tá? O M2, por ter essa atividade inibitória, o M2, ele tem uma ação cronotrópica negativa. O que é ação cronotrópica negativa, gente? O que é cronotropismo? O que é cronotropismo? Professor, eu não sei se eu vou estar certa, mas é o efeito que uma substância faz sobre o ritmo cardíaco, uma coisa assim? Como é que é? Repete, por favor. Então, eu não sei se eu vou estar certa. É o efeito que alguma substância tem sobre o ritmo cardíaco que faz ele acelerar, é isso? Então, quando nós falamos, né, em atividade cronotrópica, nós estamos falando em frequência cardíaca. Tem o outro termo que é inotrópico, inotropismo. Inotropismo
é força de contração cardíaca. E cronotropismo é frequência cardíaca. Certo? Então, quando eu falo atividade cronotrópica negativa, isso quer dizer que ele está reduzindo a frequência cardíaca, tá? Ele está reduzindo frequência cardíaca. Então, ele está provocando o quê? Bradicardia. Ok? Então, lembra que o simpático, ele exerce o efeito taquicardia, aumento de força de contração. Então, o beta-1, ele é cronotrópico e inotrópico positivo. O M2, ele é cronotrópico negativo. Ok? Então, a inibição pré-sináptica a nível de SMC e periférico. Inibição pré-sináptica, aquilo que eu disse, né? Ele, ao bloquear a condutância de cálcio, ele diminui, né, a liberação do mediador. E por isso que ele é inibitório. Ok, gente? Ok, professor. Só um minutinho, gente. Vocês estão chegando atrasados, hein? Já está tudo aberto aí, tá? Já tem gente aí esperando aí. Tá bom. Tá bom. Ok. Desculpa, gente. Muito bem. Alguma dúvida sobre o M2? Nenhuma dúvida, prof. M3. M3. Gente, o M3, a gente vai ver que é um dos principais receptores, tá? O M3, ele está presente, né, em praticamente toda a musculatura lisa, né? Então, onde eu tenho o pulmão, o rim, enfim, várias áreas, é tudo M3, intestino. Então, o M3, ele produz principalmente efeitos excitatórios, né? Ele é, então, excitatório. Veja, M1, excitatório, M3, excitatório, M2, inibitório. Ok? Então, produz efeitos excitatórios presentes em músculo liso. Então, ele é responsável pela contração das vísceras. E muitas glândulas também, salivares, as brônquicas, sudoríparas, a transpiração, tudo M3. Então, quando você tem algum tipo de cólica, cólica intestinal, cólica renal, cólica menstrual, tudo isso é atividade M3, tá? É tudo o M3 que leva
a esse tipo de contrações. Ok? Os receptores M3 também atuam como mediador no relaxamento da musculatura lisa vascular. Veja, preste atenção aqui, gente, por favor. Ação indireta. Nós, a nível de vaso, nós não temos, tá, receptores muscarínicos. Eu não tenho. Em vaso, os vasos têm receptores adrenérgicos. Alfa, principalmente, é o predominante. Certo? O alfa. Muito bem. Mas eu tenho receptores M3 próximos, tá? Próximos de vasos, de alguns tipos de vasos, onde esse M3, quando ele é excitado, ele é estimulado, ele libera óxido nítrico. E o óxido nítrico, liberado pelas células endoteliais vizinhas a esses vasos, pode provocar relaxamento. Tá? Mas é em áreas mais específicas, como aqui na face, né, nas glândulas, pescoço, né, áreas genitais, tá? Mas são áreas mais específicas. Então, falar, o M3, ele provoca vasodilatação. Então o vaso tem M3? Não, não tem. É uma ação indireta, tá? Essa ação é provocada pela liberação de óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. Ok, gente? Beleza? Tranquilo, prof. E aí, gente, o M4 e o M5, tá? O M4 inibitório, M5 excitatório, estão em grande parte confinados ao SNC, e seu papel funcional não está bem esclarecido ainda, tá? Então, praticamente isso a gente nem fala dele, a gente nem usa muito ele aí, porque a gente não sabe ainda muito bem o que ele pode fazer. Ok? Então, o que vai interessar mais aí é o M1, M2 e o M3. Beleza? Lembrando que M1 e M3, excitatório, e o M2, inibitório. Ok? Muito bem. Gente, a acetilcolina, em toda a sinapse, onde nós temos, né, o mediador, nós temos uma enzima que degrada o mediador. Essa enzima é a acetilcolinesterase, tá? Acetilcolinesterase. Existe também uma outra, que é a butirilcolinesterase. Mas a mais importante para nós aqui é a acetilcolinesterase. A butiril tem aí o papel mais secundário. E a butiril, a gente acredita, né, que ela pode estar mais envolvida com Alzheimer, então, mais a nível cerebral. Mas em toda a sinapse, principalmente as periféricas, eu tenho acetilcolinesterase, que é a enzima, né, que vai degradar a acetilcolina a nível de sinapse. E isso é importante que vocês saibam,
que vocês entendam isso, tá? Porque nós temos fármacos, classes de fármacos, que trabalham justamente com essa enzima, acetilcolinesterase. Se a acetilcolinesterase, ela degrada o mediador, então, quer dizer que a tendência dela é controlar a oferta do mediador para não ter excesso de estímulo nos receptores colinérgicos. Ok? Muito bem. Nós temos fármacos específicos que são fármacos que bloqueiam a acetilcolinesterase. São fármacos que nós vamos chamar de anticolinesterásicos. Anticolinesterásicos. E que também podem ser chamados de fármacos colinérgicos indireto. Veja bem esses termos, tá? Porque vai aparecer os dois termos para vocês. Então, fármaco anticolinesterásico é aquele fármaco que vai bloquear a enzima acetilcolinesterase. Se eu bloquear a enzima, eu vou, então, aumentar a oferta do mediador, que automaticamente eu estou aumentando o estímulo colinérgico. Ok? Esse fármaco, ele também pode ser chamado de colinérgico indireto. Por que indireto? Porque ele está aumentando a atividade colinérgica sem estimular o receptor. Ele está aumentando a atividade colinérgica por aumento do mediador. Ok? O fármaco que age no receptor, esse é o fármaco direto. Tá? Esse é o fármaco direto. Tudo bem, gente? Tudo bem, Alguma prof. dúvida até aí? Tudo certo. Tranquilo? Muito bem. Gente, aqui são fármacos, tá? Que tem alguma atividade, mas que a gente usa muito pouco, né? São fármacos que interferem na síntese, armazenamento e liberação de acetilcolina. O único desses fármacos que tem uma aplicação clínica é a toxina butolínica, né? Essa aqui a gente usa ela, né? A gente tem uma aplicação clínica, porque ela degrada a sinaptobrevina, impedindo a fusão de vesículas com a membrana da terminação axônica. O que é isso? A toxina botulínica, tá? Ela impede a liberação do mediador. Todo músculo esquelético, tá? Vocês devem ter visto isso em fisiologia. A junção, tá, do nervo com o músculo, tá? A gente chama de placa motora. É uma junção neuromuscular, tá? Então, todo músculo esquelético tem uma junção que a gente chama de placa motora. A sinapse aqui, com essa placa, é uma sinapse colinérgica.
onde o mediador é acetilcolina e o receptor é nicotínico. Nicotínico. Ok? Muito bem. Para ter a liberação da acetilcolina na sinapse da placa motora, né, você precisa ter a liberação. Então, tem que ter um estímulo, né? A vesícula, como nós vimos já com a noradrenalina, aqui é a mesma coisa. Eu preciso ter cálcio, aquele negócio todo, né? A vesícula se funde, a membrana, e libera o mediador. Só que tem uma proteína aí, importantíssima, que sem ela não consegue ter a liberação. Essa proteína é a sinaptobrevina, que faz, então, a liberação do mediador para a placa motora. A toxina botulínica degrada essa proteína. E aí eu não consigo ter a liberação. É por isso que eu tenho a paralisação do músculo. Tá? É por isso, então, que a gente acaba utilizando ela hoje, né, estética, né, para aparar, né, para bloquear a contração dos músculos, né? E aí você tira rugas, você tira aquelas expressões, né, faciais, essas coisas todas, tá? Então, é a toxina botulínica, tá? Que a gente tem aí a aplicação clínica. Tudo bem, gente? Dúvidas? Pode prosseguir, Sempre. professor. Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Gente, receptores colinérgicos, nós temos o muscarínico e temos o nicotínico. Em praticamente 99% das sinapses colinérgicas, a nível periférico, é muscarínico. É muscarínico. Tá? Eu tenho algumas terminações periféricas que eu tenho nicotínico, como eu acabei de falar agora, o músculo esquelético é nicotínico. Né? Nas adrenais é nicotínico. Eu acho que só. O resto é nicotínico, ou ele está em gânglios, ou ele está a nível central. Então, para efeito clínico, interessa para mim fármacos que tenham ação muscarínica. Fármaco que tem ação nicotínica não é interessante na clínica. Por que não? Porque os receptores nicotínicos, a nível periférico, eu tenho em gânglios. E gânglios tanto simpático quanto gânglio parasimpático. Então, se eu tiver um estímulo nicotínico a nível periférico, eu vou estimular os dois, tanto simpático quanto parasimpático. Então, eu não sei o que efeito final que eu vou ter aí, vai depender do órgão envolvido. Então, por isso que a gente não usa fármacos com atividade nicotínica.
A gente usa fármaco com atividade muscarínica. Então, aqui no caso, o carbacol também tem ação nicotínica, não tenho interesse nele. A metacolina tem uma ação já menor, mas tem. O beta-renecol, ele tem uma seletividade para muscarínico, então a gente usa ele. Ele é utilizado. A muscarina também é muscarínico e a pilocarpina, ação somente também em muscarínico. Só que aí a gente precisa lembrar das ações parasimpáticas, né? Lembra que nós falamos dos receptores simpáticos, alfa, beta, né? Aonde tinha, o que fazia, tal. Muito bem. Os órgãos, normalmente, têm dupla inervação, simpática e parasimpática. E eles vão ter atividades opostas entre si. Então, vamos supor o coração. O coração, nós vimos que nós temos lá, a nível simpático, o M1, o beta 1, que gera aumento de força e frequência cardíaca. Isso é simpático. E o parasimpático? O parasimpático, eu vou ter lá o M2, que vai gerar bradicardia. A nível pulmonar, lembra? Nós tínhamos, nós temos, né? O beta 2, que faz broncodilatação. Bom, se eu tenho o beta 2 que faz broncodilatação, o parasimpático vai ter lá o M3, que vai fazer o inverso. Vai fazer broncoconstrição. Broncoconstrição. E lembra que o M3 ele está também em muitas glândulas, aumentando a secreção. Então, eu vou ter broncoconstricção e aumento de secreção. A nível de glândulas, tem um predomínio muito grande do parasimpático. Todas as glândulas. Então, o parasimpático, ele aumenta a secreção, praticamente de todas as glândulas. Ok? A nível intestino, o TGI, o parasimpático, ele é predominante a nível TGI. Ele aumenta as secreções e ele aumenta a motilidade. Então, o parasimpático é que leva a vômito, o parasimpático é que leva as cólicas, os intestinais, diarreia, porque aumentam muito as contrações. Tudo que é músculo liso, nós vimos agora há pouco, é M3, aumentando as contrações. Cólica renal, cólica menstrual, útero também tem M3, intestino, tudo isso é M3. Então, se eu der uma olhada no geral, o parasimpático, ele vai o quê? Ele vai aumentar a transpiração, eu vou suar demais, eu vou perder muito líquido, eu vou aumentar muito as secreções, a salivação, vou começar a babar, eu vou ter cólica intestinal, eu vou começar a ter diarreias, e quando o parasimpático é muito estimulado, eu perco o controle de esfíncter, e aí o esfíncter, ele relaxa, e eu tenho a contração intestinal, e eu acabo indo evacuando sem controle. A mesma coisa para o aparelho urinário. O parasimpático,
ele contrai a bexiga e relaxa o esfíncter. Então, ele também faz urinar. Nos olhos, lembra, o simpático faz midríase, o parasimpático faz miose. Então, eu quero chamar a atenção para vocês. Será que eu tenho algum interesse clínico em ter um fármaco agonista muscarínico? Sim ou não? E por quê? E aí, gente? Estão dormindo? Bruno, tá ouvindo? Eu tô ouvindo, professor, mas eu não Tô sei ouvindo, responder. O senhor quer saber se é importante? É fármaco? Isso. É importante. Para quê? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Alanis, Luma, Ayane, Giovana. Acordadas? Sim, só não sei responder. Vamos raciocinar. É interessante eu ter um fármaco que aumente a salivação e você comece a babar? Não. Normalmente não, mas até pode ser em algum caso, né? Caso de xerostomia, né, que é a boca seca, né, se eu perder a função, né? Então aí eu posso ter um estímulo para aumentar a secreção, mas normalmente não. É interessante eu ter um fármaco que aumente as contrações intestinais, eu passe a ter cólicas intestinal, eu passe a ter um aumento de evacuação. É interessante eu ter contração renal. Hoje eu quero ter uma cólica renal, então eu vou tomar um agonista muscarínico. Eu estou exagerando. Né? Então, se você analisar a grosso modo, tá? Esses fármacos não têm interesse clínico. Salvo, assim, exceções muito específicas, tá? Então, são fármacos que a gente não usa no nosso dia a dia, tá? Não usa. Ao contrário, eu passo a ter interesse clínico no fármaco que bloqueia o parasimpático. É interessante que eu tenha um fármaco que bloqueia a minha cólica intestinal, que bloqueia a minha cólica renal, que bloqueia a minha hipersalivação, né? Aí eu passo a ter interesse clínico. Então, nos anticolinérgicos, que a gente vai falar, eu tenho muito mais interesse clínico, tá? Nesses colinérgicos, o interesse é muito baixo, tá? Eu não tenho interesse clínico, por isso que eu nem perco tempo com eles. Eu tenho, sim, o beta-anecol, a pilocarpina, né? A gente usa, às vezes, esporadicamente. Vamos supor um exemplo. Tem alguém aí que é
mamãe? Tem. Tem? Tem. Muito bem. Foi cesárea? Foi, não foi indução de trabalho de parto, não. Muito bem. Para você ter alta do hospital, o que o médico te perguntou? Se evacuou, então. Era isso que eu ia lhe perguntar depois. Eu ia falar que alguns fármacos, mais na emergência, né? Nesse caso, no meu modo de ver. Né? Em cirurgias, tá? Toda a cirurgia, e também a cesariana, que é uma cirurgia, é utilizado fármaco anticolinérgico. A atropina se usa muito. Depois a gente vai ver o porquê que se usa, tá? E aí, então, a atropina, ela bloqueia a atividade colinérgica. Então, ela bloqueia aí, né, a atividade intestinal, a bexiga, né? Muito bem. Depois da cirurgia, quando o efeito passou, né, tudo isso precisa voltar a funcionar sozinho. Daí o médico, ele pergunta, já fez xixi, cocô? Porque se já fez, é porque tudo já voltou ao normal. Se não fez, é porque pode ainda estar bloqueado. E raras as exceções em que esse bloqueio ele permanece e você não consegue urinar, você não consegue evacuar. Aí, nesses casos, nessas exceções, é que você precisa usar, então, um beta-decol, que é um fármaco estimulante colinérgico. Para quê? Para voltar os estímulos. Entendeu, gente? Então, o uso desses fármacos, tá, é exceção. Tudo bem? Entenderam Tudo isso, bem. gente? Deu para entender, sim. Tudo bem. Muito bem. Então, gente, é o seguinte. Nós vamos começar a falar das ações, tá? Mas não vou falar mais hoje, porque senão a gente vai ter que interromper e eu quero iniciar e terminar. E eu já falei muito hoje. Já estou com a boca seca, é parasimpático aqui. Desculpa, é simpático. Já estou com cheirostomia. Alguma dúvida até aqui? Não. Não, prof. Até o momento, não, prof. Está aí. Ana Luísa não está. Ana Maria não está. Beatriz está. Beatriz Oliveira também está. Beatriz Romano não está.
Bruna, tá? Bruno, tá? Carolina, tá? Cecília, tá? Cristina, tá? Daiane, Débora, Flávia, Gabriel Vieira, Gabriel Rodrigues, Gabriela Pestana, Gabriela Stephanie, Giovana, Graziela, Isabela não tá. Lucas, Luma, Maria Eduarda, Marisa não tá. Marina, tá? Matheus Araújo. Matheus Del Claro não tá. Mel, tá? Natália Vicente, Natália Batista, Raquel, Tayane, Thaís, não tá? Tainá, tá? Vitor, tá? E Érica. Érica é ênfase, né? Não, é Mônica, Maria Mônica. ênfase. E Érica. Érica tá aí? Eu não vi. Maria Mônica? Estou aqui. Tá. Muito bem, gente. Então, beleza. Até a nossa próxima aula, então, gente. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Até a próxima aula, professor. Uma boa Tchau, tchau. semana. Obrigado, igualmente.